revelação e de uma sabedoria. E a gente precisa entender isso. Então, isso é importante. Então, essa igreja, ela precisava de quê, pastor? Ela precisava de conhecimento, ela precisava passar para uma nova fase, avançar para um novo tempo. Então, esse texto aqui, ele traz para mim um entendimento. Que entendimento? Que as coisas de Deus, ela precisa ser revelada, e a gente precisa entender isso. Né? A gente precisa entender essa revelação. Né? A pergunta que eu sempre faço para a gente: você tem revelação de quem é você aqui nesse lugar, nesta igreja, nessa cidade? Você tem essa revelação do que você foi chamado, para qual propósito? Você tem sabedoria das coisas que Deus tem colocado diante de você? Então isso a gente precisa entender com uma proporção que Deus quer fazer. Então esse texto ele traz o entendimento de que Deus tem coisas que ainda não foram reveladas a mim e a você, mas que Ele precisa no quê? Nos ensinar, e para que Ele precisa o quê? Revelar. Diga comigo, diga assim comigo: eu preciso, diga, ser ensinado, diga, pela palavra. Então preste atenção, um segredo aqui. Se você quer a revelação, você precisa ter entendimento, o discernimento daquilo que Deus quer fazer. Se a gente não entender isso, não compreender isso, nós nunca chegaremos aonde Deus quer que nós chegamos. E esse chegamos é com uma revelação. Essa revelação, ela precisa estar plena e clara diante de nós. Se você não tiver entendimento dessa revelação, você não vai entender para que Deus te chamou, para qual propósito você foi chamado e aonde você precisa ser encaixado. E isso a gente precisa entender com sabedoria e revelação. Então, preste atenção, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantos hoje aqui gostariam de receber orientação do Espírito Santo de Deus? Quantos aqui gostaria de receber uma orientação do Espírito Santo de Deus para que possa te ajudar a tomar decisões que são importantes hoje? Quais são as decisões que são importantes hoje que você precisa tomar? Você tem discernimento, entendimento disso? Se a gente tem que entender que a gente necessita e precisa de uma orientação divina de Deus. Então Paulo ele ora para que essa igreja receba duas coisas: sabedoria e revelação. Diga comigo, sabedoria, e diga revelação. Então, preste atenção, existem verdades veladas, aqueles que foram reveladas. Diga comigo, diga assim comigo: existem, diga verdades veladas e aquelas que foram reveladas. Coisa que querem receber uma dosagem de conhecimento da palavra de Deus. Então, revelar, preste atenção, revelar algo que nós precisamos ter entendimento é muito importante. Então, o Senhor ele está velando porque algo estava o quê? Diga comigo, diga assim comigo: algo estava encoberto. Como é que eu posso explicar isso de uma maneira mais... Exemplo, se eu apagasse todas as luzes dessa igreja, ia ficar escuro, sim ou não? Mas se eu pegasse a luz do meu celular, ela ia acender no meio da escuridão, né? Mas se eu colocasse a minha mão sobre a luz do celular, ia tampar, sim ou não? Mas se eu tirasse a mão, uma luz ia aparecer, sim ou não? Então, o velado é isso, preste atenção. Deus ele quer revelar para nós algo extraordinário para a nossa existência, para aquilo que nós somos designados a realizar ainda aqui nessa terra. E você precisa ter o quê? Entendimento. Diga comigo, entendimento. E esse entendimento ele é importante, porque sem ele nós não vamos conseguir compreender aquilo que Deus quer fazer. Então revela o Senhor o que está velado, porque aquilo que está coberto precisa ser o quê? Descoberto. O Senhor ele quer revelar algo para você. E você precisa buscar isso. Eu busco como, pastor? Duas coisas que o apóstolo Paulo disse: tendo sabedoria
e tendo revelação. Diga comigo, sabedoria e diga revelação. Aí ele diz assim, ó, no pleno conhecimento dele. Esse conhecimento aqui não é um conhecimento humano, mas sim um conhecimento que é divino, um conhecimento do alto. Então, não basta só o nosso conhecimento humano, as nossas teorias, os nossos dogmas, se a gente não compreende aquilo que vem do alto para nossas vidas. E a gente precisa ter esse discernimento e essa revelação, porque Deus ele quer se revelar para uma igreja que tem entendimento daquilo que Ele quer fazer. O que Deus quer fazer sobre nós? O que Ele quer fazer sobre essa cidade? O que Ele quer realizar sobre essa igreja? O que Ele quer fazer no seu casamento? Você tem a revelação do que Deus quer realizar no seu casamento, na sua vida emocional, sentimental, financeira? Então, isso que eu estou perguntando para você, quantos aqui gostariam de receber uma orientação do Espírito Santo de Deus? Diga amém. Então preste atenção, isso significa o quê, pastor? Que aquilo que Deus quer te dar, já existe do teu lado, mas você não consegue enxergar. Tem coisa que Deus revelou para você, ela está aqui, mas você não consegue ter discernimento, desentendimento que isso é seu, que Deus preparou para você, que Deus colocou para você. Então significa que aquilo que Deus quer te dar, e preste atenção, já existe ao teu lado, mas você precisa o quê? Enxergar, né? Eu vou brincar com vocês aqui, as mulheres vão me agradecer por isso. Lembra que vocês mulheres, vocês são muito boas para saber onde as coisas estão? Por exemplo, se a minha esposa, a Erika está cansada de fazer isso. Amor, cadê tal coisa? Ela, amor, está assim em tal lugar. Eu abro a gaveta, eu estou vendo o trem, eu estou dizendo para ela assim, amor, não estou achando. Eu não estou enxergando, ela está aí, Fábio, em tal lugar. Se você for aí, você vai achar. O negócio está na minha cara, na minha frente, eu não estou vendo aquilo. Ela vem, às vezes até de costa. Ela vem, ela coloca a mão. Ela acha o negócio e diz, está aqui, ó, é seu. Às vezes, Deus revelou algo para nós, Deus deu algo para nós, está do nosso lado, na nossa frente, mas a gente não consegue o quê? Enxergar. Diga comigo, diga assim, os meus olhos, diga, se abrirão nessa noite, diga, para ver o propósito de Deus. Coisa que tem revelação, que Deus vai se manifestar sobre a sua vida, diga amém. Coisa entender de glória a Deus, amados. Então Paulo estava dizendo o quê? Que existe algo do outro lado. Então o tema da minha mensagem hoje é: abram a janela. Vocês lembram que aqui tinha uma janela, né? Duas, né? E vocês olhavam aqui, vocês viam as árvores e tal. Aí o que o bispão fez? Fechou as janelas. Você não enxerga mais o que está lá fora. Você não consegue mais ver o que está lá. Tem momentos na nossa vida, querido, que nós precisamos quebrar ou abrir a janela para que nós possamos enxergar aquilo que Deus quer revelar para você. Você precisa ter esse entendimento. Você precisa compreender isso numa atmosfera maravilhosa na sua vida. O que Deus quer te dar como sabedoria? O que Deus quer te dar como revelação? Que você ainda não consegue enxergar e não consegue ver. Talvez você tenha um entendimento assim, que Deus quer fazer algo, mas você não sabe como fazer isso acontecer. Então nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão daquilo que Deus quer revelar para a igreja. O que Deus quer revelar para o teu casamento? O que Deus quer revelar para a minha vida espiritual? O que Deus quer revelar para o meu ministério? O que Deus quer revelar para a minha vida espiritual? A gente precisa ter esse entendimento daquilo que Deus quer se manifestar. Então, o que você viu logo após abrir as janelas e as cortinas? Te deu clareza? Te deu entendimento? Lá em casa eu durmo num quarto muito escuro. Então, das 6 horas da manhã, 7 horas, ele está muito escuro. Eu acho que ainda está de noite. Mas quando eu abro, tem uma cortina, né? Antes de eu abrir a janela, eu abro o que ali? Eu abro a cortina. Quando eu abro a cortina,
vem uma luz sobre o meu quarto. E eu consigo enxergar tudo que está lá. Eu enxergo o guarda-roupa, a cama, o criado, alguma roupa que eu deixei ali. Queridos, preste atenção. O Espírito Santo de Deus, ele é essa luz no teu quarto escuro hoje. O que você não está conseguindo ver, o Senhor vai mostrar para você. Como entendeis de glória a Deus? Então, abrir a janela significa ter revelação do que sempre esteve ali. Sempre esteve ali. Isso a gente precisa entender. Você precisa abrir a janela para perceber que como é que eu posso dizer para vocês? A preciosidade que está em você. Deus tem algo em você. Diga comigo, Deus tem algo em mim. Gente, preste atenção. Se você estudar o Velho Testamento, o Novo Testamento, você vai entender. Deus, ele se ama se manifestar para um povo que ama a palavra dele. Uma igreja que está sedenta e faminta pela sua presença. Nós cantamos 2 músicas aqui que falaram da glória de Deus. Como entender de glória a Deus? Então, assim é o motivo do quê? Dessa palavra de aproximar você ao máximo da verdade revelada, que precisa ser revelada e tirar de você o quê? Do ambiente ou de uma atmosfera de incertezas e de medos. Você não pode viver num ambiente que você está com dúvidas, com incertezas. Deus, ele quer manifestar algo em você para que você compreenda que Ele é que está no comando do negócio, é que Ele é que está na frente, é que Ele que luta por nós, é Ele que está em nosso favor, é Ele que está na direção das nossas vidas. Você precisa ter essa revelação. E quando nós temos essa revelação, nós nos sentimos o quê? Seguro. Aonde? Na palavra. Quando a palavra se revela, preste atenção, ela se manifesta de uma forma poderosa dentro de você. Como entender de glória a Deus, queridos? Então, nesse texto, a palavra sabedoria significa o quê? Discernimento. Ou a sabedoria ela é obtida de uma forma natural. Quer dizer que não se trata de uma sabedoria humana, mas sim de um discernimento especial. Um discernimento o quê, pastor? Divino. Nós precisamos entender isso. Então o apóstolo Paulo estava intercedendo pelaquela igreja para que ela conhecesse o quê? O espírito de sabedoria e um espírito de quê? De revelação. O que nós precisamos ansiar? Qual é a nossa oração nesses dias? Que o Senhor dê para nós sabedoria e revelação. Aí você vai aprender a tomar as decisões corretas e certas diante das circunstâncias. Às vezes o que falta no meio do povo de Deus é discernir isso, é sabedoria. Por isso que Oséias capítulo 4, verso 6 diz que o povo perece por falta de quê? De conhecimento. Vamos entender isso de glória a Deus, queridos. Então, o apóstolo Paulo, ele estava tendo uma oração, uma intercessão, que essa igreja, ela era uma igreja avivada, ela era uma igreja legal, era uma igreja que estava em crescimento, né? Vamos dizer que os grupos, as células estavam funcionando, tudo estava indo bem. Mas Paulo, ele para aqui no verso 17, ele pede o quê? Ele pede o quê? Sabedoria e revelação. Ele diz assim: essa igreja precisa receber uma dosagem do Espírito Santo de quê? De sabedoria e de revelação. E isso é maravilhoso. Quando você entende isso, de glória a Deus. Um outro aspecto aqui: velado ou revelado? Diga comigo, velado ou revelado? A palavra revelação se refere aqui a alguma coisa que estava velada ou oculta. Isso quer dizer o quê? Deus vai se manifestar para o seu povo. Como entender isso? Diga amém, queridos. Como entender isso de glória a Deus? Então, você precisa o quê? Abrir as cortinas, abrir a janela para que você possa ver aquilo que Deus quer fazer. O que Deus quer fazer na sua vida? O que Deus quer fazer na minha casa? O que Deus quer fazer na minha igreja? O que Deus quer fazer no meu trabalho? Você precisa ter essa revelação. Porque quando estão cobertos, você precisa entender 3 coisas. Primeira,
porque Deus não quis revelar. Segunda, porque Ele revelou e ainda não é tempo para você. Terceira e última aqui, é porque a tua disposição, é porque está à tua disposição, mas você não consegue abrir o quê? A janela. Você não consegue. Você não consegue. Então preste atenção, vai chegar uma hora que o Espírito Santo de Deus, ele vai remover o que estava tampando a sua visão. Deus, ele vai remover o que estava obstruindo o seu ver, o seu enxergar. Deus, ele precisa entender, aliás, você precisa entender que Deus, ele quer manifestar algo em nosso meio. A revelação, a sabedoria, discernimento, no conhecimento pleno dele. Não que nós precisamos entender que Deus, ele ama, ele gosta de fazer algo para um povo que quer que ele se manifeste. Então preste atenção. Volta lá de novo lá, pastor. Efésios capítulo 1, verso 17. Deixa o pastor colocar aqui, deixa eu dar uma pérola para você aqui. 1,17 está certo. Na minha está diferente aqui, deixa eu ver. Se tiver aquela versão que diz assim: a glória do Pai vos conceda. Acho que a NVI não tem. Na minha versão diz assim, ó: para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de glória, vos conceda, diga comigo, vos conceda. Diga comigo, vos conceda. Olha essa aqui, ó. Vos dei o quê? Conhecimento do Espírito de quê? De sabedoria. Então, na versão que eu tenho, vos conceda, essa palavra vos conceda, no grego, ela quer dizer o quê? Vos conceda, ela está dizendo o quê? De transferir. Diga comigo, transferir. A oração de Paulo era essa. Ele estava assim: Deus, transfere para essa igreja esse espírito de sabedoria, de revelação que tem no céu sobre esta igreja. Ele estava dizendo isso. Então transferir é o que? É entregar alguma coisa completamente a quem? A outro. Deus, ele quer entregar para mim e para você um espírito de quê? De sabedoria, um espírito de revelação. Então, preste atenção. Lá na nossa igreja eu disse assim: a minha igreja está precisando de quê? De sabedoria, além de entendimento quê? Humano. Não basta só entendimento humano se não tiver o quê? O discernimento daquilo que Deus quer fazer, da sabedoria e do que? Da revelação divina. Deus ama se manifestar numa igreja que anseia pela palavra dele. Não tem outro caminho, não tem outro andar. Então, uma outra versão que eu tenho aqui, que eu coloquei, numa outra versão diz assim, ó, olha, preste atenção nessa versão: que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de glória, possa lhe dar discernimento especial. Olha só, diga assim comigo, um discernimento, diga especial. Olha só, estou falando de uma sabedoria que não é obtida naturalmente. Meu Deus, esse é o momento divino em que as cortinas são abertas e vocês são sobrenaturalmente o quê? Capacitados para ver o que jamais puderam ver por si mesmos. Vamos lá, Hebreus 11, verso 1. Não precisa abrir não, lembra de Hebreus 11, verso 1? Quem se lembra desse versículo? De Hebreus 11. Esqueceram? Das coisas que não se veem, mas que se espera. Que não se vê. Perfeito. Isso é você ter entendimento de que Deus lhe deu algo, está aqui do seu ladinho, está na sua frente, mas você precisa o quê? Deixar essas escamas cair, sabe? E isso se manifestar em você, para que você possa ver aquilo que Deus quer fazer. Diga comigo, Deus vai fazer. Diga, muito na minha vida.
Então, levante a mão direitinho assim. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Deus vai derramar sobre essa igreja um espírito de sabedoria e de revelação. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Isso é fantástico, querido. Um outro aspecto aqui. Quem é que está tomando as decisões por vocês? Quem é que está tomando a decisão por você? Romanos capítulo 6, verso 17, diz assim, Romanos capítulo 6, verso 17 diz assim: mas se a graça a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fortes o quê? Entregue, diga comigo, assim, ó, olha só, mas a graça de Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, diga assim, eu não sou mais. Diga assim, eu sou livre. Olha só, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi o quê? Transmitida. Diga comigo, revelação. É assim que Deus se revela. João, capítulo 8, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Às vezes a gente usou muito mal, eu sempre digo isso, a gente usou muito mal esse versículo, porque a gente usou sempre esse negócio lá para expulsar, né, capeta, demônio. Mas quando João escreve isso, ele está dizendo assim, olha, se você tem a revelação da palavra, o que liberta você, o que transforma você, é a palavra de Deus. O que falta é isso, porque um povo que tem a revelação da palavra e tem a sabedoria, ele sabe quem é que toma as decisões por você. Não é o pecado. Antes de Jesus entrar em nosso coração, nós estávamos condenados ao quê? Ao fracasso. Nós estávamos condenados ao quê? À derrota, porque éramos o quê? Servos do pecado. Então, a expressão de maior humilhação. Então, o homem supõe que ele estava o quê? Sobre domínio de tudo. Então, a sua alma, o seu desejo, a sua vaidade é quem decidia. Então, preste atenção, quando Jesus ele entra na nossa vida, ele entra com um propósito. Qual o propósito? De trazer dentro de nós o quê? Uma nova perspectiva, uma nova mudança de vida. Eu sou nova criatura, e eu preciso entender que eu tenho essa revelação dentro de quem? De mim. Essa certeza ela tem que vir aonde? De mim. Diga comigo, eu sou livre. Então, a nossa antiga escravidão a Satanás estava profundamente arraigada aonde? Na natureza que nós éramos. Nós éramos escravos do pecado. Mas agora eu sou o quê? Eu sou livre. Eu sou o quê? Liberto. Diga comigo, liberto. Então, queridos, preste atenção. Quem decide por você não é as artimanhas do inimigo, não é o pecado. Quem decide por você é o Espírito Santo de Deus. E a gente precisa ter essa revelação. Diga comigo, revelação. Então, você tem uma nova fonte dentro de você. Diga comigo, glória a Deus. Quando você tem uma nova fonte dentro de você, diga amém. Então, preste atenção. Quando Jesus ele entra na sua vida, nós fomos o quê? Emancipados imediatamente do quê? Das trevas. 1 Pedro, capítulo 2, diz que nós somos o quê? Uma nação santa, sacerdócio real, um povo exclusivo. De quem? De Deus. Aí no final do verso ele diz assim, ele nos resgatou das trevas para uma maravilhosa o quê? Luz. Você tem revelação disso? Da onde nós estávamos, de onde nós estamos hoje? A gente precisa ter esse entendimento de quem nós éramos. Então, dentro de mim tem uma fonte. Diga comigo, dentro de mim, diga, tem uma fonte. Que fonte é essa, pastor? Diga comigo, o Espírito Santo de Deus. É o que opera em você. É que enche você de energia para realizar a vontade dele na sua vida. A gente precisa ter esse entendimento.
A gente precisa ter essa revelação. Essa sabedoria vai nos tornar pessoas diferentes diante da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso trabalho. As pessoas vão olhar para você e dizer assim: mas poxa, fulano, tu era assim, tu era assado. Mas agora quando eu converso com você, que eu estou perto de você, eu percebo que algo diferente aconteceu com você. Você se tornou uma pessoa o quê? Diferente. Não é porque você se tornou uma pessoa diferente. É porque a palavra de Deus, quando ela é revelada em você, ela torna você uma pessoa diferente diante das outras. Você recebe uma sabedoria que você nunca imaginou. Já percebeu que tem gente que... Tem pessoas que são, né, mais velhas, assim que eu digo de idade, os mais maduros. É natural que a gente sempre entende que os cabeças brancas são os mais sábios. Você já percebeu que chega alguém aqui todo bagunçado, aí ele aceita Cristo, ele começa a ter uma vida com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Aí de repente sim, sobre ele vem uma sabedoria, que ele consegue se sobressair em certas circunstâncias, em certas situações. Mas por que isso, pastor? Porque ele recebeu, porque Paulo está dizendo que é um espírito. Então diga comigo, um espírito. Então esse espírito, ele precisa estar andando conosco. O espírito de sabedoria e o espírito de quê? De revelação. Então a oração do apóstolo Paulo era o quê? Essa igreja, ela é muito boa, mas ela tem que entender duas coisas. No meio de vocês falta sabedoria e revelação. Não adianta nós fazermos um monte de coisa se nós não somos sábios e não temos discernimento daquilo que Deus quer fazer. Você entende o que eu estou dizendo? De glória a Deus. Né? Isso quer dizer o quê? Vai chegar muitos casamentos fracassados, que parece que não tem jeito. Mas quando eles recebem a revelação de Cristo, no meio desse casamento vai haver o quê? Sabedoria. Eles vão aprender a lidar diante das circunstâncias. Isso é perfeito. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. Vai chegar aqui, às vezes... com você, pessoas que você, meu Deus, mas fulano é difícil. De repente Cristo vai se manifestar, ele vai entender, ele vai ter revelação da palavra, ele vai discernir aquilo, ele vai começar a receber o quê? Uma dosagem de quê? De sabedoria, sabedoria para tomar as decisões coerentes diante das circunstâncias. Deus, ele se manifesta em homens e mulheres que querem receber uma dosagem de unção, de sabedoria, de revelação em si. Isso quer dizer o quê, pastor? Que dentro de mim tem uma fonte, e essa fonte é quem? É o Espírito Santo de Deus. A igreja precisa voltar a receber e a entender que é o Espírito Santo de Deus que nos conduz. Diga comigo, quem me conduz... Diga comigo, não é o meu entendimento. Diga, mas o Espírito Santo de Deus. Quando você acordou hoje, você perguntou para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, meu dia hoje começa assim. Você entregou o seu dia. Espírito Santo de Deus, quem conduz esse negócio é o Senhor. A gente precisa ter esse entendimento, igreja. Nós precisamos voltar a ser uma igreja apaixonada pela presença do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter essa revelação, esse compreender. Olha, Efésios capítulo 6, já estou encerrando. Efésios capítulo 6, verso 10. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, verso 10. Olha o que diz. Finalmente... fortaleça-se aonde? O seu forte, o quê? Diga comigo, diga assim, o Senhor, diga assim, é a minha fortaleza. Diga, Ele é a minha fonte de poder. Meu Deus. Isso quer dizer o quê? Que eu e você, nós somos o quê? Um recipiente, um vaso que vai receber uma dosagem do Espírito Santo de Deus sobre nós. Então Paulo estava dizendo, receba um depósito interno de poder sobrenatural, fortalecedor, dentro do seu homem interior. Isso quer dizer o quê? Que tem um espaço dentro de você,
que você precisa preencher nessa noite, que esse espaço que está vazio é a falta de entender que é o Espírito Santo de Deus que conduz você nessa terra até que Ele volte. Você precisa escancarar essa janela, abrir essa janela para que você possa ver o que está do outro lado. Deus está falando, Deus está dizendo. Olha, quero contar aqui rapidamente para vocês um testemunho da minha mãe. Minha mãe já faleceu, já tem um tempo. Nunca me esqueço da minha mãe. O bispo vai lembrar. A senhora lembra ali, bispo, na Velha Marabá? A senhora lembra daquele lugar que a gente fez um evento evangelístico? Que era o teatro da cidade? Não tem aquela curva que o ônibus fazia assim, ele passava em frente e entrava. Nunca esqueço daquilo. Minha mãe estava em pé, pensa, minha mãe trabalhava no Banco do Itaú, cansada, ela trabalhava de limpeza, irmãos. Minha mãe entrava cedão, saía tarde, cansada, você imagina, subindo escada com balde, com não sei o quê, ela cansada, e ela segurando o ônibus lotado, né? Ela segurando aqui, aquele ônibus apertado, e ela viu um lugar vazio. E ela na hora, falou assim, eu vou sentar aqui. Minha mãe saiu rasgando assim, o povo. Ninguém sentou naquele lugar. Mas antes dela sentar, o Espírito Santo de Deus falou assim para ela, não sente aí, minha filha. Aí minha mãe parou assim, ela disse isso para nós, que ouviu nitidamente, ela achou que era alguém. Ela perguntou para uma pessoa, você falou comigo? A pessoa, não. Minha mãe sentou no banco e o Espírito Santo de Deus falou assim, não sente aqui. Quando o ônibus, ele virou para entrar numa outra rua, a terceira e última vez o Espírito Santo de Deus assim, levante agora. Minha mãe disse assim, você está de brincadeira. Ela levantou, cansada. Ela agarrou de novo no negócio. Uma moça sentou no banco da minha mãe, na cadeira. Minha mãe, assim, passou assim uns 2 minutos, minha mãe escutou uma explosão. Pum! Jogaram uma pedra no vidro do ônibus e aquele vidro estourou. Minha mãe escutou assim, alguém dizer, tô cega, meu Deus, me ajuda, tô cega. Quando minha mãe olhou, era a menina. Todos os cacos de vidro foram nos olhos dela. Naquele dia, minha mãe disse, eu tive uma revelação de quem é Cristo, de quem é o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não ando sem estar debaixo da direção dele. Entendeu? Aí minha mãe olhou, quando olhou o ônibus parou, alguém jogou a pedra, fez aquilo, quando a minha mãe olhou, a menina estava lavrada de sangue, assim, machucou bastante os olhos dela, e aquele lugar era o lugar que minha mãe ia ser atingida, mas o Espírito Santo de Deus estava lá, conduzindo dentro dela, para que ela cumprisse a vontade. Então eu quero dizer algo para você, querido, vai vir uma onda do Espírito sobre nós, que vai trazer sabedoria, revelação, entendimento de quem é Ele sobre nós. Você entende isso? Glória a Deus, queridos. Então, pastor, como é que eu faço para receber essa palavra? Olha lá, Colossenses, para nós encerrar, capítulo 3, verso 16, Colossenses. Eu quero encerrar aqui. No capítulo 3, verso 16, olha o que diz. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Diga comigo, glória a Deus. Ensinem e conselhem-se uns aos outros com toda o quê, queridos? Olha a sabedoria de novo aí aparecendo. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu quê? Oh, Deus. Deus é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Vamos entender isso de glória a Deus? Então diga assim comigo, assim, pega a sua Bíblia, diga assim comigo, eu preciso, diga hospedar, diga a Bíblia, diga a palavra de Deus, diga no meu coração. Isso quer dizer o quê, pastor? Que a Bíblia ela tem uma outra linguagem, uma linguagem do reino, que não é a mesma linguagem do que? Da alma. Deus, Ele vai se manifestar através do que? Da palavra. Nós não podemos, pastor Ivo, eu reclamo muito lá na nossa igreja, eu falo assim, gente, vocês não podem ser esse tipo de crente, que só abre a Bíblia quando vocês estão na igreja.
O povo de Deus é o povo que às vezes toma muitas decisões erradas. Por quê? Porque não estão habituados a se aconselhar onde? Na palavra de Deus. Eu lembro que quando a gente era mais novo, eu já não sou mais tão novo assim, né? Já estou com 37. Mas eu lembro que a bispa ela fazia umas campanhas com a gente lá quando a gente era mais moleque. O Giovanni vai lembrar disso. Da gente ler a Bíblia, a gente tinha que ler a Bíblia, a gente tinha que... Aí ela olhava para a gente assim, tal versículo. Ah, se a gente não soubesse dos versículos. Ah, se a gente não soubesse falar. Ela brigava mesmo, puxava a orelha. Não, como é que pode? Eu tenho uns líderes que não conhecem a palavra, que não amam a palavra. Então a gente não pode ser um povo que só abre a palavra quando estamos aqui. Deixa eu dizer algo para vocês. É importante que vocês escutem a gente, ouçam as nossas mensagens, as palavras. Mas o mais importante é quando você se debruça diante da palavra de Deus. Ela se torna clara para você. Ela se revela para você. Porque o que nós falarmos aqui só vai confirmar aquilo que Deus já falou com você no seu secreto. No seu devocional, na sua intimidade. A sua intimidade com Deus não tem que ser nem aqui, é lá, no seu dia a dia. Isso a gente tem que entender. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa lá em Marabá, que era um grupo Maranatas, e o dono era pastor. Então a gente contratou muita gente crente, e eu lembro que o pastor Santo dizia assim, olha, nós temos que pelo menos, ele dizia para nós, orar aqui, trabalhando. Ele falava assim em línguas, né? Vocês têm que orar pelo menos umas 4 horas. Eu falei, não tem como, a gente fala aqui com um cliente o tempo todo. Não, o tempinho que você estiver falando, você está orando, você está buscando Deus. Aí ele mandou a gente cronometrar, né? O tempo que a gente estava falando com Deus, orando em línguas, tendo aquela intimidade. Gente, foi um dos melhores ambientes que eu já trabalhei. Porque a gente via Deus fazer, Deus realizava grandes coisas. Se você quer que Deus realize grandes coisas, tenha sabedoria e revelação de quem Ele é em você. Vamos entender de glória a Deus. Então, quando a palavra de Deus habita em você, ela muda o quê? A minha maneira e a sua maneira de quê? De viver. Então, hospedar a Bíblia é você entender que o idioma não é o da alma. Eu aprendi muito isso com o bispo esses dias, sobre alma. Mas sim do reino. A linguagem que fala de você não é a linguagem da alma, mas do reino. Mateus capítulo 6, verso 33. O que Jesus manda a gente buscar primeiro? O reino de Deus. E a sua justiça. E todas as outras coisas serão o quê? O problema é que a gente só quer a outra parte do versículo. A gente nunca quer o reino de Deus. A gente só quer que Deus dê. Mas o idioma que tem que falar dentro de nós não é o da alma, mas sim do quê? Do reino de Deus. Quem é que está operando em você nesses dias? Se é suas decisões humanas, se é decisões na carne, eu convido a você nessa noite a tomar uma decisão diferente, porque a palavra de Deus, ela tem que morar em você. E é através da palavra que o Espírito de Deus se comunica a você. Amém, queridos? Quantos aqui gostariam de receber a orientação do Espírito Santo de Deus? Diga glória a Deus. Fique de pé nessa noite. Fique de pé nessa noite. Coloque a mãozinha sobre o seu coração. Diga assim comigo, assim, diga assim comigo, diga assim, Senhor Jesus, diga nessa noite, diga eu vou abrir a cortina e diga e receber, diga uma revelação, diga um entendimento, diga do Senhor sobre a minha vida, diga assim, Senhor Jesus, eu não vou andar debaixo das minhas vontades humanas, mas sim da vontade do Espírito Santo de Deus. Com os crentes, diga glória a Deus. Com os crentes, diga amém, querido. Qual é a janela que está sendo citada na sua vida nesses dias? Amém, queridos? Responda. Queria deixar essa mensagem para vocês nessa noite. Que Deus possa se revelar a vocês, tá bom, queridos?
Vem até o altar de Deus, querido. Venha você e diga: Senhor, eu quero essa revelação, esse espírito de sabedoria. Pode vir, irmãos, na minha vida, querido. Talvez você está tendo um cristianismo ou só no natural. Você tem vivido só no natural, ou somente nas experiências que você passou em seu passado. Eu tenho muito medo das pessoas que vivem do passado, que vivem de coisas que fez no passado e estão cansados hoje, porque o passado frustrou. Deus tem um futuro brilhante para a nossa vida. E você diga nessa noite: Senhor, eu quero o espírito de sabedoria, eu quero o espírito de revelação sobre a minha vida. Oh Senhor, nós fazemos nessa noite a mesma oração que Paulo fez, na qual ele dizia, Senhor, que ele orava e pedia a Deus que os olhos do nosso entendimento fossem abertos. Abre os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Cale-se todo homem, cale a nossa voz do interior, a nossa alma, e que a voz de Deus que é poderosa nas alturas, a voz de Deus que brama nos mares, a voz de Deus que é grande, ela venha falar no nosso interior. Tira toda a ansiedade do nosso interior, tira toda a preocupação, tira todo o orgulho, tira toda a prepotência, para que nós possamos receber a Tua sabedoria, esse espírito de sabedoria. Diga para Deus: Senhor, eu quero ter sabedoria, eu quero ter revelação, eu quero que o Senhor fale comigo enquanto eu estiver dormindo, enquanto eu estiver andando, falando. O Senhor vai falar comigo, o Senhor vai dizer o que eu tenho que fazer, a decisão que eu tenho que tomar. Chega, querido, de andar pelas suas próprias forças, de andar pela sua própria sabedoria, de andar pela sua própria, o seu próprio discernimento do que é certo e errado. É o Senhor que vai discernir, é o Senhor que vai colocar esse espírito em você. Já está em você através de Jesus. Nós declaramos, Pai, que essa igreja receba, cada membro, esse espírito de sabedoria, esse espírito, Senhor, de revelação, e que a partir de hoje as nossas vidas sejam transformadas mais e mais, para que quando o inimigo nos procurar, ele não vai nos achar, porque o Senhor já revelou antes, o Senhor já falou antes. Reveste essa igreja com poder, e as pessoas que estão nos ouvindo também, que o Senhor esteja visitando cada um deles, cada uma delas, com espírito de sabedoria, com espírito de revelação, e que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um deles. Abençoa a nossa casa, abençoe nesse momento a sua casa, abençoe nesse momento cada membro da sua família, e diga: Deus, talvez você tenha uma pessoa na sua casa que não tem um mínimo de sabedoria, sempre está vivendo com problemas, e diga: Senhor, eu te peço agora que o Senhor visite essa pessoa, e Deus vai visitar essa pessoa com o poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence essa pessoa do pecado, convence essa pessoa da justiça, convence essa pessoa do juízo. Visita os nossos familiares, visita, Senhor, a nossa casa, restaura a nossa sorte, restaura, Senhor, as nossas vidas. Oh Espírito Santo, nós te agradecemos e nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, igreja? Quantos aqui vão buscar a Deus esse espírito de sabedoria e de revelação? Ontem a gente estava na célula e a Cris estava falando, né, que ela estava nessa chuva e o carro dela parou assim, e quando ela viu, o caminhão perdeu o caminhãozão imenso, o freio saiu descendo, e ela disse que ia virar um sanduíche, né? E aí, mas ele foi, desviou e foi para um muro lá, bateu, né? Aí eu falei assim, ela estava lá, parada, mas ela nem viu, mas Deus já estava o quê? Protegendo e livrando. É assim que nós somos, querido. Quando a gente sai
mesmo que você faça uma oração simples, mas dentro de casa, né? Você que trabalha com contador, né? Às vezes eu já sei tudo, né? Não estou falando de você não, né? Estou dizendo sobre o hábito. Mas assim, Senhor, me dê sabedoria. Senhor, eu sou professora, mas me dê sabedoria para que eu possa discernir, ter a revelação. Senhor, me ajuda aqui nas vendas. Senhor, me ajuda como falar com o cliente. Senhor, me ajuda. E Deus vai te dar sabedoria, porque a Bíblia diz que Deus dá a todos liberalmente. Para quem pede, a sabedoria é para quem? Para quem pede. E eu sempre falo para o bispo que a única oração que Deus não ouve, qual que é? A que a gente não faz. Então não adianta, tem coisas que não adianta você ficar falando. Você tem que dizer, chegar no Senhor e dizer: Senhor, só o Senhor pode resolver isso. O Senhor é quem vai fazer. E você vai dormir e vai descansar na presença de Deus, amém? Nós vamos nesse momento colocar a nossa vida financeira. Se você trouxe sua oferta, o seu dízimo, tá? Você vai colocar diante de Deus. A gente vai fazer, eu estava falando com o pastor Fábio sobre esse trabalho na nossa vida financeira, querida, algo muito importante na nossa vida. E ele falando que fez um evento lá, né, Fabinho? E Deus mudou a igreja, não foi? Mudou a igreja, que eu notei quando eu fui lá. E eu da outra vez eu falei, tem que fazer esse trabalho aqui. Por quê? Porque se você está enfermo, você tem que orar e expulsar a enfermidade, não é isso? Se você não tem sabedoria, você tem que pedir a Deus. Se você não tem prosperidade, eu vou orar? Não, não precisa nem orar. A prosperidade se resolve com os princípios de Deus. Amém? Porque à medida que você dá, Deus já vai abrindo as portas. Precisa você orar. É as chaves, não é verdade? Aqui não tem uma chave para entrar na igreja? Um dia eu estava metendo lá o Giovanni Bispo, não é essa não, pelo amor de Deus, é a outra. Mas eu estava tentando, quanto tempo eu ia ficar com aquela chave? O resto da vida. Não é a chave de abrir essa porta? Para cada área da sua vida tem uma chave. Para a cura, a chave de buscar a cura, orar. Para o relacionamento tem um perdão, a chave é o perdão. Aí você vai, e para a vida financeira? É orar? Não, obedecer aos princípios de Deus. Eu vou dizimar. Eu vou ofertar. Ah, bispo, mas eu vi alguém falar, querido. Lê a Bíblia. E você abre a chave. Você vai abrindo a chave. Aí você fala assim, não, mas eu estou fazendo isso, eu estou bem, eu estou pagando minhas dívidas. Mas Deus não quer só que você pague suas dívidas. Deus quer te enriquecer, Deus quer te prosperar. Quantos querem ter uma vida mais folgada? Se eu quero, seu Ivo, uma vida mais folgada? Do senhor não ficar preocupado assim, eu vou comprar essa caixa, deixa eu ver se eu não vou gastar muito. Hã? Aí seu Ivo fala, não, pode comprar, eu tenho. Eu tenho abundante. Quantos querem abundante? Fala assim, eu quero abundância na vida financeira. Nós vamos orar agora, levante agora. E eu quero que você, nesse momento, diga, Deus, eu não quero ser só fiel, eu quero ser leal. Porque o fiel, ele pode deixar de ser fiel, mas o leal, ele é leal o tempo inteiro, no tempo de crise, no tempo de dificuldade. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos as finanças de cada um na Tua presença. Espírito Santo, que eles também tenham um espírito de sabedoria e de revelação na vida financeira, para que eles possam experimentar toda a provisão de Deus, todo o resgate de Deus, toda a abundância, toda a prosperidade e toda a multiplicação. Que a terra onde nós habitamos, aonde nós colocamos os nossos pés e as nossas mãos, possa nos dar fruto, possa nos dar resultado, possa trazer até nós as riquezas, possa trazer até nós as oportunidades. Nós tomamos posse em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe essa igreja, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal. Nós abençoamos essa igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja vitoriosa de Jesus diz? A igreja vitoriosa diz? Amém. Deus abençoe você em nome de Jesus, que derrame sobre você o espírito de sabedoria e revelação. Até mais. Deus abençoe.